Hoje à noite nós temos de maneira especial conosco o pastor Heraldo Tapajós. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Equatorial. Se a minha memória não me trai, o querido esteve na sala de aula ainda nos meus dias, quando era reitor naquela casa. Ele é casado com a Denise, pai do Mateus, de 5 anos, e da Rebeca, 9 meses. Ele foi missionário do Provida durante os seus dias no seminário e correntemente é pastor da Igreja Batista Memorial e também é concluinte do curso de pedagogia pela Universidade Federal do Pará. Um servo do Senhor. Queria chamar aqui o pastor Heraldo, gostaria de orar por ele. E os irmãos fiquem também em espírito de adoração para ver o que é que o Senhor colocou no coração do seu servo, que vai falar no teu coração também. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, e todos nós a uma voz dizemos: graça e paz, irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Peço logo para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta. E por que a minha alegria é tão grande? Porque eu estou conhecendo irmãos meus que eu ainda não conhecia, fazemos parte dessa família. Estou tendo a oportunidade de estar próximo do pastor Raik, de Olga, pessoas que me abençoam mesmo observando, mesmo à distância. Tudo que tem sido acontecido aqui na PIB acaba influenciando a minha vida pessoalmente, não só a vida da minha igreja. E eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui, pontuando essa questão da mensagem. Vocês vão ver que faz muito sentido ao que a gente está falando hoje aqui. Aqui eu tenho amigos, a Keila, o Alex, o Mário, o Vielisa também por aí. Tive a oportunidade de partilhar o ministério na Memorial, de servir junto com alguns irmãos, como a irmã Dulcina, como irmã Cléo, irmão Everaldo lá, eu chamo de tia Cléo e tia Everaldo ainda hoje, a Priscila, a irmã Eliana. Eu tive a oportunidade de ser abençoado pelo Ministério dos Embaixadores do Rei aqui. Na época, a gente chamava da geração do rei, hoje são os jovens senhores da geração do rei. Vi alguns por aí, estão por aqui. Recentemente, eu tive contato com o MEN, um contato muito mais intenso com o MEN. Há algumas semanas, a gente recebia semanalmente a visita da Carol e da Sueli, do Pão da Vida. Pastor Paulo esteve lá, pregou recentemente na Memorial. Essa parceria com o Pão da Vida nos rendeu muitas bênçãos dentro da comunidade, de expandir uma espécie de clubinho missionário no canal, na beira de um canal que está acontecendo, um canal de São Joaquim. Inclusive a Carol mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, o senhor vai falar hoje sobre criança, e lá na nossa livraria vai ter um espaço só com livros sobre educação, sobre como criar filhos. Então, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu vou passar por lá depois também. E sou abençoado pelo Ministério de Esportes daqui. Vi Antônio passando por aqui, então eu tive contato com Antônio está lá em cima agora. Tive contato com o Jander. Jander passou pela igreja há um tempo atrás para olhar a questão acústica. Então, é para pontuar o quanto a primeira igreja batista do Pará abençoa a minha vida. Abençoa a vida da minha família. E eu creio que isso não acontece só comigo, isso acontece com outros líderes na nossa região também. Falando sobre isso, já que estamos falando sobre clamor pelas crianças, já que você está aqui para orar, você orou, você acompanhou as orações, acho que nós devemos nos perguntar assim, qual a importância de nós fazermos isso? Antes de olhar o texto de 2 Timóteo, qual o real motivo de nós estarmos preocupados com o clamor? Porque aqui na PIB existe um bom ministério infantil. Então a igreja já não faz o suficiente? Eu acho que só para tentar pegar alguns elementos ainda, Olga, se você fosse fazer uma atividade com crianças aqui na praça e pudesse levar qualquer recurso daqui, pense apenas em um, qual recurso você levaria? Fantoche.
Excelente recurso. Não conheço todos, né? Na Memorial a gente está mais perto, então eu consigo olhar e pensar nos nomes. Mas agora então, Carol, você vai agora, como missionária do Pão da Vida, você vai chegar a um grupo de pessoas que estão consumindo drogas aqui próximo. Pensa num recurso que você levaria para lá. Quadro cênico é um recurso excelente também. Agora, pense você. Não estou dizendo que é isso, mas imagine essa situação. Deus te chamou. Qual é o cemitério mais próximo daqui? Santa Isabel? Soledade. Deus falou diretamente com você, né? Não estou dizendo que acontece desse jeito, só para a gente tentar contextualizar isso. E falou, olha, eu quero que você vá agora no cemitério da Soledade para ressuscitar um morto. Qual recurso você levaria? Fantoche? Quadro cênico? O quê? Oração. Mas com o grupo de viciados também. Com as crianças também. Até porque nós estamos lidando com pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Não somos nós. Não é a qualidade ministerial que nós podemos desenvolver, mas é aquilo que o Espírito Santo está realizando. Então, irmãos, estamos sendo chamados para orar. Estamos sendo chamados para uma oração específica, é um clamor, é uma oração em alta voz, porque tem situações que estão ao nosso redor, que estão ardendo em nosso peito. Vocês ouviram os dados que Keila trouxe? Se a gente para e olha para essa realidade, a gente tem minimamente que sair daqui comprometido a clamar constantemente ao Senhor, porque só Ele para intervir nessa realidade. E aqui nós temos 2 Timóteo capítulo 3, versículo, passagem conhecida, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Passagem conhecida, Paulo, na sua última carta para Timóteo, já sentindo aqueles últimos momentos, podendo entender o que estava acontecendo, e ele escreve para alguém que ele tinha um completo cuidado. Me permitam não olhar para esse texto de maneira expositiva essa noite, mas a gente vai circular, vai aprender com ele de maneira mais textual agora. Entender assim, que Timóteo, um jovem na sua época, devia ter lá seus 40 anos, sim, naquele tempo 40 anos ainda era considerado jovem, e por que não hoje em dia também? E Timóteo, ele teve uma influência desde criança. Ele foi um homem que foi abençoado por várias pessoas, inclusive Eunice e Loide, mãe e avó. Ele foi abençoado por elementos que aconteceram ao seu redor, inclusive a passagem de Paulo na segunda viagem missionária. De lá ele segue com ele e continua até o fim. Foi tão importante eles partilharem a vida, ele ser um filho na fé de Paulo, que quando Paulo está passando por uma dificuldade muito grande, tinha um frio naquela região, ele escreve e diz assim, manda uma capa, porque está frio, e manda Timóteo. Manda Timóteo. Gostaria, irmãos, que mais crianças, que hoje são crianças, eu gostaria e oro para que os meus filhos pudessem ser tão abençoadores como Timóteo foi. Oro para que até as crianças que participam dos ministérios, para que os filhos de vocês que estão aqui, talvez dormindo no seu colo, de alguma maneira retendo o que está acontecendo aqui, sejam abençoadores da maneira como Timóteo foi. Infelizmente,
Timóteo acaba sendo uma exceção. Mas eu quero te chamar essa noite. Há 3 clamores que nós devemos fazer constantemente pelas nossas crianças. Eu imagino que você está anotando os clamores, os motivos de oração que Keila e Alex colocaram aqui. Mas eu queria apresentar também motivos que são gerais, que vale para as crianças no Guamá, crianças no Jurunas, vale para as crianças na Sacramento, vale para os nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam disso. O nosso primeiro motivo de clamor pelas crianças tem que ser o clamor para que os seus pais possam abençoá-los, para que os seus pais possam de fato educá-los. Esse é o primeiro clamor. Para que as famílias exerçam o papel divino que elas precisam realizar. A responsabilidade primeira é da instituição que Deus criou primeiro. Deus não criou a escola. A escola foi uma invenção humana, uma boa invenção. Acho que devemos continuar com as escolas. Mas Deus instituiu a família. Só igreja, Deus veio instituir muito depois. Família é a primeira instituição que Deus cria, e na criação da família, Ele coloca a obrigação, a responsabilidade dessa família educar os seus próprios filhos. Como famílias precisamos fazer isso. Deuteronômio 6 vai pontuar muito bem sobre isso. Que como pais, como família, a gente tem que, em primeiro lugar, amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa convicção, que esse amor pelo Senhor tem que nos constranger e nos mover, para a gente inculcar a palavra do Senhor todos os dias na vida de nossos filhos, no sentar, no levantar, ao dormir, ao acordar. Inculcar é a ideia de fazer algo repetidamente, mas eu posso fazer isso de maneira criativa, não fazer sempre do mesmo jeito. Eu gosto da ideia de ter momentos ensináveis. Eu vejo muito isso em Cristo. Alguns momentos ensinados são criados pelo próprio pai, pela própria mãe. De você levar o seu filho a um determinado lugar e falar: filho, eu vou te ensinar algo hoje. Você provoca isso. Existem momentos ensináveis que são criados pela própria curiosidade da criança, e nós precisamos aproveitar esses momentos, porque esses são os melhores. A criança está pronta, ela perguntou, ela tem dúvidas, ela observou. Então a gente aproveita e entra, a gente ensina. Existem momentos ensináveis que surgem por circunstâncias. Você está passando por um lugar, aconteceu algo e ensina. Quero compartilhar com vocês um momento ensinável que eu tive com o Mateus, de 5 anos. Fui pegar o Mateus na escola, na outra escola onde ele estudava. E quando eu cheguei lá, o Mateus estava no sofá, com o rosto enfiado no sofá, chorando. E a professora do lado dele: não, Mateus, não, Mateus. Mateus estava muito aborrecido. Eu gastei um pouquinho mais de tempo naquele momento, geralmente só passava e pegava o Mateus. Naquele dia eu tive que sentar com ele. A gente levou ele na sala, a professora foi mostrar qual era o grande problema da vida de meu filho. O problema era que uma coleguinha tinha utilizado as palavras que a professora tinha ensinado. Só que as palavras eram em inglês, então ela estava utilizando várias palavras, ela já estava muito mais fluente, então ela conseguiu preencher um quadro de estrelinhas. Educadores, enfim. Ela preencheu um quadro de estrelinhas. Ela ficou muito feliz. Os outros colegas não ligaram. Só que o Mateus estava devagar, muito devagar. E ele está chegando numa fase de extremamente competitivo. Ele não gosta de competir, gente, ele gosta de ganhar. Não importa como ele quer ganhar. Ele estava muito frustrado. Foi um momento ensinável para mim. Na realidade, o primeiro pensamento que eu tive, talvez, foi de pensar e conversar com a direção. O
O segundo pensamento talvez foi até de repreender o meu filho. Mas no carro, ele, na cadeirinha atrás, eu olhando ele pelo retrovisor, pensei, essa é a oportunidade agora. Filho, você lembra da história daqueles 2 irmãos na Bíblia? Que irmãos? Caim e Abel. Lembrei a história de Caim e Abel. Falei, sabe o que ele fez? Matar o irmão dele? A inveja, porque ele queria algo em relação, que o seu irmão teve e ele não teve. Meu filho, o que você está mostrando pela colega é o mesmo sentimento que levou um irmão a matar o outro. O menino entendeu. Foi uma das experiências mais marcantes para mim na educação como pai. E eu compartilho isso com vocês porque o choro do Mateus, naquele momento, o Mateus começa a chorar de novo, mas de uma maneira diferente. De uma maneira em que eu já pude aconselhar pessoas e ver pessoas chorando. Foi a primeira vez que eu vi meu filho chorando daquele jeito. Eu falei, filho, a maneira de você resolver isso, que é pecado, é você se arrependendo. E você precisa convidar Jesus para ser o seu Salvador. Você precisa reconhecer Cristo como seu Salvador. Reconheça-o. Um momento ensinável. Como pais, precisamos fazer isso de maneira constante, de maneira incansável. Não desista. Você está exercendo algo significativo na vida de seus filhos, até quando parece que não está fazendo. O segundo clamor que devemos fazer constantemente é para que Deus levante influenciadores na vida de nossos filhos. É para que Deus levante influenciadores na vida dessas crianças. Se em primeiro lugar nós oramos para que os pais deles exerçam o seu papel, nós também vamos orar para que Deus levante outras pessoas para que os abençoe. Lembra que no início da mensagem eu falei o nome, fiz questão de lembrar alguns nomes aqui? Foram pessoas que marcaram a minha vida. Pessoas que investiram parte do seu tempo, pensaram talvez numa programação maior, e algumas que eu falei, investiram vida, investiram gasolina, investiram lágrimas, comida, tiveram que limpar o meu vômito. Para que eu pudesse hoje falar aqui com vocês. Não importa se nós como pais estamos fazendo um bom papel, ainda precisamos orar para que Deus levante mais pessoas que influenciem nossos filhos. E além deles, tem crianças que não têm tido a oportunidade de terem pais que ensinam valores eternos para eles. Então vamos orar para que isso possa acontecer. Vamos clamar. É a única maneira de nós vermos essa realidade realmente sendo transformada, de nós conhecermos uma história diferente aqui na nossa região. A quantidade de crianças expostas a abusos, crianças que agora, enquanto a gente está aqui, a gente está se preocupando em cuidar de nossos filhos, crianças que estão expostas, que estão na rua, porque não tem opção. Lá na Sacramento, eu estou vendo crianças empinando pipa todo dia, e não é só pipa, é o futebol. Isso não é ruim em si mesmo, mas o que acontece nas conversas que as crianças têm lá? Porque, por mais que eu tenha tido pais que me abençoaram, pais que foram cuidadosos na minha educação, por mais que Deus tenha colocado pessoas, essas pessoas foram de muita importância para que eu tivesse mais força para crescer no Evangelho. Timóteo teve a oportunidade de ter a sua mãe, a sua avó, a sua família estava preocupada com o ensino dele. Mas outras pessoas abençoaram a vida dele. Eu não posso falar o nome de todas, mas eu posso falar do nome de Paulo. Paulo foi um homem que foi usado por Deus. Paulo foi um homem que pôde acompanhar o crescimento de Timóteo. E nós podemos fazer isso. E que nós sejamos as respostas para as nossas orações também. Para que o que nós estamos orando não seja apenas algo distante, que Deus vai fazer por alguém de maneira sobrenatural, porque Ele faz, mas que Ele me use para que essa resposta venha acontecer na vida de mais crianças, na vida de mais adolescentes.
Por último, o nosso terceiro motivo de clamor tem que ser o que diz aqui, que do versículo 15, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que as crianças tornem-se sábias para a salvação em Cristo Jesus. Esse tem que ser um clamor constante. Porque família é primordial. Ter facilitadores, professores, ter missionários, ter amigos que vão aconselhar, que vão trazer esses jovens para perto, é importantíssimo. Mas tem algo que acontece dentro da responsabilidade individual com as nossas próprias crianças, que nós não temos controle. Deus sabe as oportunidades que tive de fazer coisas certas e de fazer coisas erradas. Digo para vocês, as coisas que eu não fiz de errado foi misericórdia do Senhor. Porque eu consigo lembrar um pouco do que estava no meu coração naqueles momentos. O Senhor agiu de várias maneiras diferentes. E isso tem que ser uma oração constante para a gente, porque, pense, Timóteo foi extremamente usado pelo Senhor, lá pelos seus 40 anos. Eu, um pouquinho mais novo, estou falando com vocês. Mas quais possibilidades, deixa eu ver se eu lembro o nome de vocês, Hannah e Heloíse, tem de desenvolver no reino de Deus? A possibilidade que elas têm de crescimento, de base na sua fé, a possibilidade que elas têm de abençoar outras pessoas da idade delas e alcançar uma geração que talvez eu não tenha acesso, de abençoar a nossa cidade. Só que é algo que nós não temos o controle. Eu tive a oportunidade também de estudar com o pastor Elcio, além do pastor Raik. E eu lembro de uma das aulas do pastor Elcio, onde ele falava carinhosamente da função de Olga como educadora. E ele falou assim, que nós, como educadores, não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Às vezes queremos. Não quer dizer que a gente não vai pensar na melhor estratégia. Não quer dizer isso não. Vamos pensar sim. O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer o melhor como pais, vamos colocar os nossos filhos e as crianças tivermos acesso nas melhores oportunidades de crescimento, nas melhores oportunidades de conhecimento da palavra. Mas o controle não é nosso, o papel não é nosso, o papel é do Espírito Santo. Por isso vamos orar e clamar constantemente para que aconteça o que Paulo falou para Timóteo, para ele tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que nossas crianças sejam sábias para a salvação pela fé em Cristo. E como acontece isso? Através da palavra do Senhor. Então nós, como pais, que educadores, que treinadores, e que nossas próprias crianças possam encontrar o valor da palavra e por essa palavra viver de dia e de noite. Porque do 16 em diante vai dizer que a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. A palavra nos mostra o caminho. E se por algum motivo nós errarmos, ela repreende. Ela mostra o nosso erro. E a palavra do Senhor tem o poder de nos colocar novamente em direção à direção que Ele tem para as nossas vidas e tem para os nossos corações. Que através deste tempo de clamor, a gente ore e veja o Senhor agindo, porque é isso que eu estou testemunhando, irmãos. Louvo a Deus, novamente, pela vida dessa igreja, pelas atividades desenvolvidas,
das maneiras como eu fui abençoado aqui. E louvo ao Senhor, porque Deus tem movido mais pessoas aqui, em Belém. Irmãos, às vezes, nós ouvimos aquela ideia que o servo do Senhor não deve andar em jugo desigual. E nós imaginamos que jugo desigual tem apenas a ver com casamento. E em alguns casos, as pessoas até conseguem evitar jugo desigual nos negócios. Mas eu ouvi recentemente que tem muitos pais que estão em jugo desigual na educação dos seus filhos. Porque nós que vivemos pela palavra e compreendemos que a palavra do Senhor é a que transforma, às vezes entregamos nossos filhos a educadores que não têm princípios na palavra. Precisamos ter um extremo cuidado em relação a isso. Vamos continuar vivendo pela palavra, mas vamos encontrar oportunidades aqui para que os nossos filhos cresçam, desenvolvam. Isso tem sido uma oração constante, mas nunca se esqueça, ainda assim, no fim das contas, é a ação do Espírito Santo. No início, no fim e constantemente. Vamos constantemente orar para que o Senhor possa agir. Vamos continuamente interceder para que Ele venha fazer a diferença na vida de nossas crianças, de nossos jovens, de nossos adolescentes. Até para que eles tenham uma base muito maior da qual nós tivemos. Talvez eu, relatando parte da minha história, você lembrou da sua própria história. E eu te convido nesse momento, na oração que eu farei em seguida, você começar a apresentar ao Senhor a vida de pessoas que te abençoaram, familiares, de pessoas que abençoaram a tua vida, mas principalmente, reconheça que foi Ele que fez a obra em sua vida, e pelo fato de você estar hoje aqui louvando ao Senhor, saia daqui com esse compromisso de oração, para que pais eduquem seus filhos de maneira bíblica, para que o Senhor levante outras pessoas para educar essas crianças com princípios na palavra, e para que a palavra do Senhor torne essas crianças sábias para a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Louvo ao Senhor, Pai, por essa noite. Obrigado por partilhar esse tempo com os meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Textos que nos edificam e que nos fazem relembrar a importância que temos de viver para o Senhor e pelo Senhor. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui, principalmente pela ação do Teu Espírito Santo, que, através da Tua palavra, Pai, mostrou para eles, os convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que através da Tua palavra os fez sábios para a salvação em Cristo. Louvamos ao Senhor pela vida das pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, pais, familiares, amigos, professores, treinadores. Louvamos ao Senhor pelas pessoas que já se movimentam em nossa cidade, Pai, para impactar a vida de crianças de maneira efetiva. Consigo lembrar agora da Provida, consigo lembrar agora de institutos de educação como Excelência, a própria AVA, Senhor. Consigo lembrar de tantas igrejas como a PIB do Pará, que tem se empenhado para fazer o melhor. Por favor, meu Deus, transforma a realidade dessas crianças. Algumas que estão imersas em situação de pecado, de risco, Senhor. Algumas que não têm alimento, não têm opção de ter um conhecimento a mais na sua vida. Crianças que não têm conhecimento da Tua palavra, Pai. Vem transformar essa realidade e usa-nos para isso, Senhor. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.